E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vim contar pra vocês um capítulo da minha história e eu decidi que eu vou trazer alguns capítulos das minhas histórias pra vocês darem uma olhada, ver se vocês gostam e aí você acompanhar, né? Porque vai que vocês gostam. Então vamos lá. Isso aqui é um romance de época, só que ele tem um estilo mais moderno. Acontece depois de uma guerra mundial. E aqui vamos lá, capítulo 1. Já fazia um tempo que Evangeline tinha notado uma mudança em seu marido, mais exatamente desde o nascimento da filha do casal. Seu companheiro passou a evitar momentos mais íntimos, românticos. Porém, o estopim foi vê-lo tendo interesse em uma nova empregada. A situação começou com alguns olhares que avançavam para leves sorrisos, terminando em conversas levianas com os corpos mais próximos. Evangeline passou a sentir invisível dentro de sua própria casa. Eis que, quando ela achou que não poderia ficar pior, a dona da casa encontrou seu, até então, marido aos beijos com uma tal empregada em um dos escritórios dele. Entretanto, Evangeline notou que não eram beijos normais, eram beijos apaixonados. Aquilo definitivamente a quebrou. Foi inevitável compa comparar sua própria aparência com a tal amante. Afinal, a outra tinha traços finos, olhos claros e um corpo um tanto esbelto, enquanto a própria esposa era tudo ao contrário. Tudo pareceu se inverter, desde o dia em que pegou seu marido lhe traindo. Como dito, os momentos românticos eram cada vez mais escassos, já que tais momentos o tal homem tinha com a amante, não com sua devida esposa. Não tinha outra reação a não ser ir se encolhendo cada vez mais dentro da sua própria casa. Evangeline não conseguia esquecer a cena, o momento. Foi quando ia entregar a jornada ao seu marido, quando, por sua fresta da porta, foi capaz de ver os dois amantes no ato romântico. Todos os seus pensamentos eram completamente confusos, perturbados. Ela se pegou pensando se o casamento seu, que até aquela cena era tão feliz, cheio de amor, não passou de uma ilusão barata em sua própria mente. Era a sua dúvida, com tantas outras que permaneceram rodeando sua mente, era como uma erva daninha, entrando cada vez mais fundo em seu inconsciente, em seu coração. Os próximos dias continuaram a correr, enquanto o tal marido ia ficando cada vez mais longe, mais e mais longe, com cada vez menos olhares para sua esposa, menos afeto, menos amor todas as noites. Depois que conseguiam colocar os filhos na cama, o seu companheiro ia demorando cada vez mais no seu escritório. Além de sempre ter uma desculpa para sair mais cedo da cama, deixando sua esposa sozinha na maioria das noites. A gota d'água para Evangeline, além de tudo que tinha acontecido, foi quando o casal finalmente conseguiu ter uma sessão de beijos. Mas quando foi evoluir para uma coisa mais íntima, ele simplesmente pulou da cama e transferiu um olhar diferente para a companheira. Um olhar apenas de nojo. Ela sentiu mesmo aquilo. O rapaz apenas saiu do quarto, deixando aos prantos na cama. Ela chorou tanto, tanto, até pegar no sono. Devido a tudo isso, ela começou a escrever cartas para as amigas, solicitando a presença delas em sua casa. Evangeline escrevia as cartas de maneiras mais simples possível, onde dizia: tenho uma emergência, preciso de conselhos. Pode vir me visitar pessoalmente? As letras eram grandes, além de fornecer ao expresso uma gorjeta a mais, para que as cartas chegassem mais rápido possível.
as respectivas destinatárias. Depois, só aguardou. Quando era uma tarde tranquila, enquanto permanecia bordando, ouviu alguém batendo em sua porta. As crianças de casa logo ficaram um pouco eufóricas, saindo dos quartos e indo até a sala. Evangeline chamou o mordomo para abrir a porta. Quando a porta foi aberta, um enorme sorriso se fez no rosto da dona da casa, ao ver as três amigas ali. Ou, de acordo com as crianças, eram as tais tias loucas. Apesar de Evangeline ser um bom exemplo, conseguia atrair pessoas um tanto mais malucas ao seu redor. Gabriela era a tal tia das bebidas, enquanto Manuela era a doida que, se deixasse, ia falar até com as árvores. Enquanto, por fim, tinha a tia Rebeca, mas a mesma era cruel com Evangeline, além de um tanto grossa e arrogante. Meninas! Evangeline levantou rapidamente do sofá, deixando o bordado na mesa que tinha à sua frente. Alegre, foi até as mulheres para lhe dar um abraço e um beijo em cada uma, após direcionar o olhar para os filhos que já estavam ao seu lado. Magnus e Camélia, deem um oi para suas tias. Oi, os gêmeos se entreolharam e depois fitaram as moças à sua frente, dizendo em uníssono um tanto friamente. Não demorou para as amigas os cumprimentar de volta. Para elas, tinham certeza que os gêmeos vieram do banqueiro de expressões de Joseph. Os olhos das crianças eram iguais ao pai, pretos como carvão e bem intensos. Olha! Gritou Manuela, para que todas da casa ouvissem. Venha dar oi às titias. Não demorou para que uma criança pequena, aparentemente de 4 anos, aparecesse para depois se aproximar das moças. Continua pequena. Evangeline olhou. Está dando comida para ela? Por fim, as moças colocaram seus chapéus nos respectivos local ao lado da porta, que era apropriado para isso. A tal criança de 4 anos logo começou a ficar dispersa, direcionando seus passos a um pequeno móvel do canto que tinha ao lado da porta. Camélia, um dos gêmeos, foi até a irmã caçula, parando-a antes mesmo de se machucar. Magnus, por sua vez, foi até as irmãs e pegou no braço de cada uma para depois fitar a mãe na porta com as amigas. Mamãe, estamos indo para o quarto de brinquedos. Ainda meio frio, e dando as mãos às irmãs. Levou-as meio que à força até as escadas para subi-las, para que assim deixasse as adultas sozinhas, mesmo que algumas delas estivessem alheias em relação à saída das crianças. As três amigas de Evangelina sempre foram uma perturbação à casa, que era calma apenas com Giuseppe e a tal dona da casa. Os funcionários que serviam a casa não tinham apreço por aquelas moças, e muito menos Giuseppe. Seus filhos permaneciam a evitar, o tanto que podiam, pois, como dito, para eles, elas eram as tias malucas e grudentas. Mas, para Evangeline, ela era as diversões mais recorrentes que tinham em sua vida. Bom dia, meu raio de sol. Gabriela passou por Manuela, apertando de leve os braços da amiga. Quero uma bebida antes de começarmos. Rapidamente olhou para o mordomo, que parecia próximo. O mesmo apenas assentiu com a cabeça, entendendo o recado. Por fim, demorou para que as quatro se aproximassem do sofá para se sentarem. E a vida de vocês? Como anda? Outra vez, Gabriela utilizou sua voz para indigar enquanto o mordomo lhe serviu o uísque. Ruim, deu uma pausa antes de continuar. Ricardo quer mais filhos. Rebeca rosnou em pura descrença, enquanto abria o leque para tirar em suas mãos seu banana. Os meus são uns monstros. Gabriela olhou para as amigas e riu. Então, enfim, o mordomo serviu bebidas a todas ali. Então, vamos ao que interessa. Manuela foi ríspida, indo direto ao assunto, olhando para Evangelina. O que queria falar conosco de tão urgente? Alguns poderiam não entender, mas falar de crianças era um gatilho para a mesma, já que Manuela nunca conseguiu ter um. Além de ter suas condições mentais,
O Império nunca deixou adotar. Dessa forma, ela só tinha um marido e uma casa cheia de quartos. Vamos falar disso no meu escritório? Pode ser? Meio trêmula murmurou, perguntando às amigas, que se entreolharam e logo seguiram a dona da casa. Assim, elas se levantaram e caminharam em direção ao tal escritório de Evangelina. Ao entrarem, a mesma se certificou de ter fechado bem as portas. Ela então se colocou no centro da sala, respirou fundo e botou as mãos sobre o peito, bem nervosa e tensa com aquilo. Mas não demorou para se começar a contar para suas amigas o que houve, mais especificamente a relação de Giuseppe com a empregada. E a tal traição, além de todo o comportamento que seu marido vinha tendo com ela. Enfim, toda a situação. Não acredito que Giuseppe fez isso! Exclamou Gabriela, soltando a bebida sobre a mesa principal naquele escritório, largando o álcool pela primeira vez no dia. Eu, se fosse você, mandava aquela mulher embora. Rebeca, por sua vez, se aproximou da amiga ao lado. Pare de ser boba. Se mandar ela embora, Giuseppe vai desconfiar e logo vai juntar as moedas. De que a Evangeline sabe de tudo. Deu uma pausa antes de voltar a fitar a amiga à sua frente. É melhor deixar pra lá. Além do mais, convenhamos, achou mesmo que isso não ia acontecer com você? Achou que seu casamento seria eterno? Pensou mesmo que Giuseppe não iria te trair? Bom, homem nunca consegue sossegar com uma mulher só. Eles se cansam muito das esposas, isso é fato. Finalizou, dando de ombros, enquanto Evangeline encarou as próprias mãos em busca de conforto. Nossa, essa Rebeca é sem vergonha. Eu fiz ela sendo uma... Olha, mas eu amo meu marido. O que eu queria era um conselho para eu lutar contra o destino dele. Querer fazer voltar os meus braços, murmurou cabisbaixa, desolada. Isso fez as três se entreolhar. Evangelina, em sua inocência, às vezes chega a ser cativante. Rebeca rebateu, com um sorriso debochado no rosto. Olhe para você, e depois para a amante, que aliás não tem filhos, e me diga a diferença. Aposto que não vai demorar para ver. Evangeline, perplexa, olhou para a amiga. Como assim? Ué, já viu seu corpo? Completamente fora de forma. É o que eu acho. Você não é mais uma mulher atraente, e sim uma mãe. Desculpa falar, mas suas gestações acabaram com você. Te deixaram feia, largada, acabada. Completou, mexendo nos cabelos e no rosto da amiga na sua frente. Nossa, Evangeline ficou devastada. Sem contar os cabelos bagunçados e com penteados fora de moda. Roupa simples e sem brilho nenhum. Gabriela comentou, estralando os dedos. A outra amiga, você também não sai de casa, sempre com os mesmos assuntos do dia. Não vai a teatros ou bailes. Isso faz você de uma pessoa chata e apagada. A outra amiga finalizou os comentários. As verdades foram batendo em Evangeline como tijolos. Enfim, agora direcionou seu olhar para Manuela, que foi a única que não falou nada até agora. É o preocupante, porque você não tem nem 30 anos e do jeito que está indo logo acabará numa casa do campo. Aquilo foi a última estaca em seu coração. Uma casa no campo era a morte de uma esposa. Casa no campo era a alternativa do marido de se livrar dos filhos e da mulher para ficar na casa da cidade com a amante. Isso aconteceu com a mãe de Evangeline. Teve que ir junto com os filhos para uma casa do campo. Ficou imaginando os filhos numa casa afastada, sem o marido para esquentar suas noites. Nunca mais ouviu suas novidades ou contar de seus sonhos ao seu companheiro. Não ver mais seus meninos brincando no quintal ou até mesmo as caminhadas depois da missa na praça. Ela começou a surtar. O que eu faço? Com a cabeça baixa, perguntando desesperada. Faça ele ver que você não é substituta. Respondeu agressivamente Rebeca. Pegue ele de jeito na cama. Gabriela, com o menor pudor, bravejou alegremente. Isso a fez soltar lágrimas. Como contaria às amigas que seu marido sente nojo de si mesma ao ponto de nem querer dividir mais a cama? O que foi, minha querida? Manuela notou os olhos brilhantes da amiga.
Ele nem me toca mais. Deu uma pausa, mas logo levantou a cabeça para fitar as amigas. Há mais de 2 anos foi suficiente para que as amigas ficassem boquiabertas. Gabriela até soltou o copo em sua mão, deixando que o mesmo se espatifasse no chão. Enquanto Manuela apenas respirou, trêmula e preocupada. Isso fez as três ficarem boquiabertas. Gabriela até soltou o copo. Acho que está com mais problemas do que eu achei que estaria, disse Rebeca, finalmente.